Fala pessoal, de volta aqui para mais um vídeo do nosso canal Falando a Realidade. Meu inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, deixa apoio para nós. Vou deixar para vocês nesse vídeo a entrevista de um advogado pessoal na revista Oeste, onde esse advogado pessoal fala toda a verdade sobre todo esse processo aí do STF contra Bolsonaro e todo o pessoal do 8 de janeiro. Mas antes, tradição aqui do nosso canal, um videozinho top. Assiste esse vídeo aí, ó, você mulher, você que às vezes pede algo pro seu marido, cuidado para ele não entender diferente. Assiste aí e confere. Vai, amor, me deixa molhada. Tudo perdido. Doutor Chiquini, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Olá, Ana Paula, boa noite. Eu que agradeço o convite, sempre imenso prazer estar aqui. Doutor Chiquini, eu queria começar falando sobre o caso do deputado Ramagem, esse entendimento da primeira turma do Supremo que decidiu por suspender parcialmente o processo envolvendo o deputado Ramagem. Houve ali um fatiamento dos crimes. E os ministros argumentaram, então, usando ali o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, que fala em crimes cometidos após a diplomação. Então, eles suspenderam apenas ali o crime de deterioração de patrimônio e de dano. Já a Câmara pediu a suspensão total de todos os 5 crimes envolvendo o deputado Ramagem. Eu queria a sua avaliação sobre essas duas interpretações a respeito desse caso. Qual deveria prevalecer, se tem uma jurisprudência predominante em relação especificamente ao caso envolvendo o deputado Ramagem? Veja que a Constituição fala em harmonia e independência entre os poderes, mas a Suprema Corte só quer harmonia. E harmonia ainda embaixo da espada. Harmonia ainda sobre a ameaça de processar todo mundo. Veja, esse caso, ele diz respeito exclusivamente àquilo que chamamos de imunidade parlamentar. Está havendo aqui uma grande incongruência da interpretação da Suprema Corte, o que não é novidade, e isso tem que ter um limite. Porque a cada caso, a Suprema Corte faz uma interpretação conforme a melhor conveniência. Isso daqui é exatamente o seguinte. Esse artigo 53 é o artigo que traz as prerrogativas dos parlamentares. Aquele artigo 53 traz, por exemplo, a prerrogativa de ser processado e julgado no STF, a prerrogativa da imunidade material por opiniões, palavras e votos. E no parágrafo 3º desse artigo das prerrogativas, a possibilidade de, havendo a provocação de um partido, a casa por maioria pode suspender o curso do processo do parlamentar. E foi exatamente assim que a Câmara dos Deputados decidiu. Mas é importante fazer um retrospecto aqui, que tudo isso daqui também está previsto no regimento interno do STF. O regimento interno do STF, desde 85, é no seguinte sentido, que cabe ao plenário da Suprema Corte analisar essa suspensão. Mas em 2023, veja, já em curso a investigação da trama golpista, o STF faz uma emenda no seu regimento e diz assim: agora, quem processa e julga parlamentar com prerrogativa de foro é a primeira turma. O STF, então, vem com esse entendimento agora e fala: a primeira turma que vai julgar o parlamentar, então é a primeira turma que tem que decidir pela suspensão ou não do curso do processo. A questão é que a memória tem sido muito curta da Suprema Corte. Há 2 meses... o STF, ou melhor, a primeira turma, que só tem compadres, a primeira turma que foi escolhida a dedo, porque ali não haverá em tese, a não ser que o Fux jogue água nessa cerveja, não haverá em tese divergência entre eles. A primeira turma disse assim, ó: os acusados estão sendo processados e julgados no STF porque o Ramagem tem prerrogativa de foro. Então, havendo uma conexão probatória, todos os demais acusados também devem ser processados e julgados no STF, na primeira turma, por essa conexão ao Ramagem que tem foro por prerrogativa. Ou seja, o STF estendeu
essa prerrogativa e imunidade do Ramagem aos demais acusados para atrair a competência do STF. Só que agora, o STF, por conveniência, vem e diz: não vamos agora estender essa prerrogativa do Ramagem aos demais acusados. Só o Ramagem é parlamentar, essa prerrogativa é só de parlamentar, então não se estende aos demais. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta após esse resumo. Está muito equivocado essa decisão de suspender apenas 2 crimes, em tese, né? Que nem crimes são, mas deixa esse mérito para outro ponto. Por quê? Quando o STF recebe a denúncia, quando a PGR oferece a denúncia, o STF disse de forma unânime na primeira turma que esses crimes estão todos conexos, que há ali uma continuidade delitiva desde 2019, 2020, ou seja, eles falam que há uma continuidade delitiva e que essa continuidade se esgotou para depois do dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, ao receber a denúncia e ao dizer que todos os fatos estão conexos em uma continuidade delitiva, para depois do 8 de janeiro, significa que o STF declarou agora, há um mês, que todos os fatos devem ser suspensos. Porque essa continuidade se estendeu para depois da diplomação do Ramagem. Então são inúmeras incongruências e o STF há um mês deu uma decisão completamente diferente da que deu agora. Mas sabemos que isso tem sido feito de forma corriqueira para tentar corrigir esse Frankenstein que é esse processo, Ana Paula. Perfeito, doutor Cecchini. Deixa eu passar a palavra aqui para o Adalberto Piotto, que também tem uma pergunta para o senhor. Doutor Jeffrey, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos atender aqui em US Sem Filtro. O senhor fez menção aí a julgamentos por conveniência e de forma casuística, só para usar uma palavra usada recentemente, né, muito utilizada pelo ministro Gilmar Mendes. Ou seja, dependendo do momento, o entendimento é um, dependendo do momento, o entendimento é outro. Eu vou de forma objetiva, até porque o senhor está trabalhando, o senhor é advogado de um dos acusados. Como alegar qualquer coisa baseada no direito diante deste Supremo? A gente reproduziu há pouco uma parte da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao portal UOL. Ele diz assim, a gente não ganha uma, mas a questão não é nem ganhar ou perder, a questão é se aquilo vai ser devidamente julgado. O advogado também, a defesa, por exemplo, do Braga Neto, também vai lá e aponta problemas, ou seja, atendendo apenas ao que diz o direito, e pouco importa no Supremo. Como lidar com essa situação? Veja, nós, advogados, não podemos jogar a toalha. O advogado é essencial à justiça e a advocacia não é para covardes. Mas olha só o que é importante esclarecermos. Esse processo é um processo que o tempo é a melhor estratégia. O Fux já deixou muito claro que quer que esse caso termine no pleno. O que vai acontecer, e aqui está nossas expectativas, aqui estão nossas expectativas. Agora, haverá instrução processual, vai começar a fase de ouvir testemunhas, teremos alegações finais e então uma sentença da primeira turma. Se o Fux ou qualquer outro ministro divergir do relator em qualquer vírgula, nascerá às defesas a possibilidade de apresentar um recurso e levar esse caso para o pleno. O pleno, então, em composição estendida, vai trazer novamente a discussão do mérito do caso. Então, digo, não podemos jogar a toalha e a nossa pequena, tenra expectativa está ao final desse julgamento da primeira turma, que haverá alguma divergência, e haverá, porque provavelmente o Fux divergirá em algum ponto de forma proposital para que esse caso vá para o pleno. E no pleno, então, nós temos ministros ali, ou melhor, temos um ministro ali muito honrado, que é o André Mendonça, que eu tenho certeza que trará uma discussão serena nesse processo e teremos a possibilidade até eventualmente de estender esse processo para depois de 26.
e podendo haver até uma alteração na composição da Suprema Corte. É o famoso processo que nós temos que dar tempo ao tempo e ganhar tempo ao máximo, porque nessa turma a sentença já está pronta. Agora, acreditamos que o jogo não será tão fácil assim para o relator. Há advogados comprometidos, audiências ainda ocorrerão com testemunhas a serem ouvidas e eles estão tentando sustentar o insustentável. É um caso que está no morro, sem nenhuma base de concreto, um morro de areia sem concreto segurando. Então o vento vai bater e vai derrubar esse castelo de areia. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí o advogado desmontando toda essa narrativa, pessoal, todo esse processo, muitas coisas erradas nesse processo do 8 de janeiro do STF. Mas antes de terminar, pessoal, mais um videozinho top para vocês aqui, tradição do nosso canal. Você vai acompanhar, esse rapaz deixou vazar, pessoal, o videozinho íntimo dele e olha no que deu, assiste aí. Boa tarde. Eu fui abrir o Instagram, tava lá na página de fofoca, dizendo que tinha vazado vídeo íntimo meu. Agora fiquei baratinado. Verdade, o que é que essas pessoas falavam? Ficava falando, eita, nem raspou, não sei o que, ficava tirando onda, falando tudo bagulho, isso aí me deixou muito mal, até porque tava cheio de cabelo, aí porra, foi fogo. Eu sou acompanhado por psiquiatra, eu tomo 2 do grande e 1 do pequeno todo dia, tá ligado, pra ficar calmo, é a minha medicação. E eu já tenho o psicológico meio abalado, e acontecendo isso comigo, irmão, pude correr o risco de eu ter outro surto novamente e nunca mais voltar ao normal, né? Raspando atrás não, né, irmão, que eu não uso, aí eu deixei cheio de cabelo e o povo ficou tirando onda comigo por causa disso, eu fiquei mal, muito mal com isso. Muito mal mesmo. Sua parte íntima, o seu ânus, cheio de pelos. Isso é constrangedor. Muito. A família, ele vai ter filhos, ele pretende ter filhos. E o que é que ele vai fazer pro filhinho dele? Não, eu acho que eu vou ter que dizer assim, ai filho, ali naquela época eu tava juntando o cabelo pra depois tirar. É normal, mas eu não tirei agora, tem que ver que tá liso. É isso. Veja só. Chega a ser engraçado nesse ponto, Jardim, porque a preocupação do Arthur é que ele recebeu muitas mensagens de pessoas falando sobre essa questão.